Bom dia, bom dia, bom dia, abençoados do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês, meus queridos, com paz, com gratidão, com esperança e com muita fé, com muita ousadia e com muita persistência. Amém? Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Você pode crer, você pode acreditar. Ninguém vai poder acreditar por você, a não ser você mesmo. Amém? Vamos levantar com pensamentos positivos. Vamos tirar dos nossos lábios palavras impróprias que não são do Senhor. Palavras que atrasam o processo de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2026, o dia que o Senhor preparou para nós. Amém? Eita glória! De repente o seu milagre pode chegar hoje. Esteja preparado para o de repente de Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra sua palavra, porque nós vamos motivar na presença do Senhor, porque o nosso Abba, ele trouxe uma palavra de motivação para nós no dia de hoje. O nosso Jeová Rafa está neste lugar, o nosso Jeová Jiré está neste lugar, o Deus da provisão. Amém? Abra sua palavra em João, no capítulo 21, versículo 6, ele vai nos dizer: E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Mas era tanto peixe que eles nem conseguiam tirar, querido. Amém? Às vezes o Senhor quer mudar a direção dos nossos caminhos, a direção das nossas vidas, a direção da nossa oração, a direção dos nossos olhos, mas nós estamos, querido, teimosos. E muitas das vezes nós temos resistência de ouvir a direção de Deus. Nós temos resistência de ouvir conselho das pessoas, quem dirá de Deus, né? E quando Jesus chega naquele lugar, né, ele pergunta ali para os discípulos, para perguntar para eles se eles tinham algo para comer. E ali o Senhor, né, quando ele pergunta para eles, eles falam para eles, não tem nada. E ali Jesus disse para eles, né, lançai a rede para o lado direito e achareis. E lançaram, né, pois a rede, porque eles obedeceram a voz de Deus, o comando de Deus, obedeceram o conselho ali de Jesus naquele lugar e lançaram a rede, né? E quando eles lançaram a rede, mas era tanto peixe que não dava nem para retirar aquela rede do lugar. E às vezes o Senhor está te dando um direcionamento, às vezes o Senhor está te dando um novo caminho, o Senhor está te dando novos conselhos, mas você está com os olhos fitados na tua situação. Os seus olhos está grudado naquilo que você acha, naquilo que você pensa. E ali, querido, você não vai conseguir sair do lugar, né? Talvez você está jogando a rede para o outro lado, você está jogando a rede no lugar errado, você está jogando a rede em direções erradas e você não está ouvindo os conselhos que o Senhor tem para você. E ali, o que o Senhor quer dizer para nós nessa palavra de motivação hoje? Escute a voz do Senhor nesse dia. Porque a direção dele, os novos caminhos que ele tem para você, ele vai te levar no lugar certo. Aquele povo talvez já tinha desistido de jogar aquela rede, já tinha desistido de pescar naquele dia, já tinha desistido de jogar a rede naquele dia, mas eles ouviram aquela direção, eles ouviram aquela palavra, aquele conselho de Jesus. E ali, quando eles aprendem a ouvir os conselhos de Jesus, ali eles lançam a rede. Sabe qual que é o nosso problema? É colocar os pés na terra demais. E quando eu coloco meus pés na terra demais, eu não vivo o sobrenatural de Deus, né? Tem pessoas vivendo o natural do Senhor e não sai do lugar, não vive milagre, não vive transformação, porque os teus pés não se movimentaram da terra. E para viver o milagre do Senhor, é necessário que você mova os teus pés para o sobrenatural do Senhor, para que você mova os teus pés aonde você não está enxergando, porque fé é você colocar os pés aonde você não enxerga o chão. E quando ele tira ali os pés dele daquele lugar e ele joga a rede para o lado que Jesus fala, ali ele está vivendo o sobrenatural do Senhor, porque ele está jogando a rede no lugar que Jesus falou. Eu quero te dizer essa manhã, se eu posso deixar uma palavra de motivação para vocês hoje,
Confie na palavra do Senhor. Confie no direcionamento que Ele está te dando. Porque você não está vendo como Ele vê. Você não enxerga como Ele vê. Ele enxerga diferente. Deus vê o sobrenatural. Você só consegue enxergar o sobrenatural. Por isso que quando eu coloco meus pés nos pés de Jesus, né, acreditando que o que Ele tem para mim é muito melhor, eu lanço a rede no lugar que Ele falou. E ali eu vou colher 100, 200, 300 vezes mais. Porque os meus olhos não estão no natural e sim no sobrenatural de Jesus. E aquele povo, né, os discípulos ali, eles podiam contemplar os milagres do Senhor quando eles tiram aquela rede, né? Quando ele tira aquela rede, quando Pedro disse aquela rede, né? Quando tira aquela rede daquele lugar, ali, queridos, eles nem conseguiam se mover aquela rede de tanto peixe. É assim quando eu confio no Senhor. É assim quando eu domino os meus pensamentos no Senhor. É assim quando eu domino os meus milagres na presença do Senhor. Quando eu coloco os meus sonhos nas mãos dele. Quando eu coloco aquilo que eu estou pedindo, que eu estou almejando nas mãos daquele que pode todas as coisas. Ei, querido, o sobrenatural é só para Deus. O sobrenatural não está nas nossas mãos, mas e sim nas mãos do nosso Deus, daquele que pode todas as coisas. Qual lado você vai lançar a rede hoje? Qual lado você vai escolher para lançar essa rede? Pense bem nessa palavra e coloque em prática, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê direcionamento nesse dia, em nome de Jesus. Lance a rede, querido, para onde Jesus mandar. Eita glória!